nós aqui do Bom Dia trouxemos a nossa querida Priscila para a gente ajudar essas mamães, para elas não ficarem tão preocupadas. No mundo que nós estamos vivendo, e não é de hoje, cada pessoa é de um jeito. Cada criança é de um jeito, cada bebê é de um jeito. De repente, algo que você pensa que vai ser algum problema até de saúde, de repente é o tempo da criança. Há tempo para todas as coisas. Isso a palavra já diz. E as pessoas ainda não entenderam. As pessoas estão tão apressadas que muitas vezes dão mais atenção nessa pressa com o que as pessoas estão falando em redes sociais do que muitas vezes dar uma paradinha, respirar, relaxar e dizer o seguinte: eu vou procurar uma especialista. Eu vou procurar uma profissional. Gente, todo mundo resolveu ser comunicador, todo mundo resolveu ser enfermeiro, todo mundo resolveu ser médico, todo mundo resolveu ter a especialidade de todo mundo, porque as redes sociais estão abertas a um monte de gente que gosta muito de criticar o que não sabe. E isso é uma coisa que me deixa muito entristecida. Por isso que a gente fica feliz de ter o Bom Dia para a gente falar sobre esses assuntos. E a gente vai falar mesmo, ainda vamos ajudar. Com certeza. Não é bem assim, né? Exatamente. Bom dia, bom dia, minha linda. Bom dia a todos. Novamente aqui, é um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar conhecimentos e trazer esclarecimentos, orientações adequadas para que você possa estar fazendo em casa com seu bebê. E se você não tiver bebê em casa, você tem essa informação e vai ajudar alguém. Pois é, porque sabe o que eu penso, Priscila? Que se existe algo, você vai descobrir. Com certeza. Isso é uma questão de procurar um profissional certo. Agora, se você for... Gente, como é que pode um assunto viralizar de uma forma tão negativa ao ponto de deixar uma mãe desesperada, de deixar uma mãe angustiada, de fazer ela criar 1001 julgamentos em cima de uma situação que de repente não é nada daquilo, deixar aquela mãe frustrada, onde ela não pode se divertir com seu próprio filho, curtir os momentos daquela criança. Gente, calma, paciência, as pessoas estão muito aceleradas. E uma coisa muito importante também, Vanusa, que a gente precisa lembrar é que nós saímos de uma condição de pandemia há pouco tempo. Sim. Então, nós temos várias crianças que passaram por esse processo, que nasceram nesse processo, que outras também que estão nascendo logo após. Então, muitas vezes as pessoas não levam essa questão em consideração, não levam a questão da influência social que a gente teve durante esses últimos anos e por um comportamento, por uma atitude do bebê ou da criança, por algo que aconteceu durante a gestação, muitas vezes a mãe e a criança são crucificados, não tem acesso a uma opinião de um profissional adequado para poder orientar, para dizer que é normal, que está acontecendo tudo dentro de uma normalidade, ou então que podemos intervir de uma forma precoce para que tudo aconteça de uma forma saudável para todo mundo. E muitas vezes as pessoas estão deixando isso passar e querem criar essas comparações que é algo tão negativo, tanto para a criança quanto para a família. Com porque certeza. Quem mais se julga é a mãe. Com certeza. E eu fico muito triste com tudo isso que tem acontecido, porque assim, se tem algo que também aconteceu e as pessoas não estão dando atenção, é que cresceu muito a chegada dos especialistas, cresceu muito a chegada de novas terapias, novos tratamentos, o que a gente não tinha na nossa época, na época dos nossos pais, que eles não encontraram com tanta facilidade e que demorava anos e anos para se descobrir. Eu não vou longe, eu falo de mim. Eu fui uma criança que eu tive muitos problemas de enxaqueca, porém naquela época, ninguém nem sabia o que era enxaqueca. As pessoas sabiam que era qualquer problema, menos enxaqueca. Dores numa criança que, obviamente, faz ela desmaiar, faz ela passar mal, faz ela não suportar de dor. Existe uma diferença muito grande de você ser uma criança com dor e um adulto com dor, um adolescente, um adulto com dor. Você muitas vezes suporta determinadas dores porque você tem o conhecimento, você tem a vivência. Já tem outras dores que você nunca viu, você nunca sentiu e ela vai muitas vezes te derrubar. Mas principalmente na fase de uma criança. Então minha mãe demorou muitos anos para descobrir que era uma enxaqueca e ela se tornou crônica, mas graças a Deus estou muito bem, obrigado. Mas assim, o que chama a atenção?
é que hoje nós temos vários especialistas. Vocês, fisioterapeutas, cresceram muito, várias especialidades cresceram também no mercado. E aí fica todo mundo criando situações que muitas vezes pode ser resolvida ali naquele momento. No lugar de ficar criticando, por que não vai para as redes sociais dizer, olha, vá para o especialista tal, primeiro pesquise ele, analise se realmente está normal ou não. Enfim, vai lá para o privado da pessoa, fazer qualquer comentário com ela, se caso ela quiser lhe ouvir. Porque esses tipos de comentários são tão desagradáveis, são tão deselegantes. E uma questão que muitas vezes aparece no consultório, que eu sempre gosto de trazer para as mães, é que quando você tem um bebê que nasceu antes do tempo, que é um bebê prematuro, Sim. você precisa ter um acompanhamento especializado para aquele bebê prematuro. Você não pode querer comparar um bebê que nasceu no tempo esperado com um bebê prematuro com relação a diversos fatores. Então, às vezes, tem muitos pais que perdem um pouco essa questão da noção desse acompanhamento. Sim. E a gente busca explicar isso, busca orientar exatamente como você falou, porque existem situações que você precisa ter um acompanhamento especializado. Não é porque, entre aspas, o seu bebê está doente ou o seu bebê corre mais risco ou menos risco. É uma questão de você ter um acompanhamento adequado para aquela situação. E até é necessário. isso, e ter a informação correta de que é normal. Não porque você tem que dar satisfação para o mundo do que você está vivendo. Mas, infelizmente, as pessoas famosas, né, aquelas pessoas que estão mais no olhar da opinião pública, elas sofrem mais. A realidade tem que ser essa. Então, nesse momento, no lugar de você ficar sofrendo, não dá tanta importância para o que estão falando, procura um profissional. É muito melhor. E aí você trouxe um bebezinho. Foi. Né? Trouxe um Maria bebezinho. está aqui. Pronto. E nós vamos explicar para quem está em casa. A gente tem a nossa mesinha aqui. Não sei se ela é interessante para você. Mas assim, sim, por exemplo, vamos lá. Vamos iniciar a nossa conversa. Para quem está em casa assistindo o programa. O seu bebê nasceu. E ele, obviamente, vai chegar na fase onde ele vai virar, onde ele vai desvirar, onde ele vai sentar, onde ele vai dar os primeiros passinhos dele, vai engatinhar, enfim. A gente já falou sobre alguns assuntos aqui, mas o que é importante a mãe que está em casa ou o pai entender? A avó, a tia, enfim, quem fica, uma babá que está com essa criança. Exatamente. A gente fala de mãe, mas a gente acaba falando de todos que estão ali, os cuidadores. E aí o que me chama a atenção? A partir de que idade a criança pode e deve ter esses comportamentos, né? Passar a viver essas situações e o que pode acontecer se caso ela não fizer do jeitinho que as pessoas esperam. Porque muitas vezes é o tempo dela, né? Queria que você explicasse para quem está em casa, para as pessoas entenderem. Certo. Então, produção, de forma... eu queria só passar esse som. Obrigada, para a gente ter mais espaço. Sim. Então, de forma bem resumida, uma das coisas principais que você precisa entender, o desenvolvimento do bebê é crânio-caudal. Então, todas as etapas de desenvolvimento dele vão se iniciar cabeça, pescoço, braços, tronco e pernas. Por isso que é tão importante, a gente orienta tanto, por exemplo, um bebê recém-nascido, ele não pode ficar na posição sentado. Por quê? Porque o corpo dele ainda não está preparado para assumir essa posição. Então, por isso que todo esse processo de desenvolvimento, o que é que acontece primeiro com o bebê? Ah, meu bebê é muito esperto, ele já está acompanhando com os olhos, né? Muitos comentários relacionados a isso. Isso é ótimo, significa que um dos primeiros sinais aqui a nível de cabeça, ele já está começando a ter as reações. Em seguida, ele vai conseguir segurar o pescoço. Aí nessa fase de sustentar o pescoço, é mais ou menos aí até em torno de 2, 3 meses de vida, certo? Depois desse processo dele sustentar o pescoço, ele vai começar a desenvolver as habilidades a nível dos braços, né? As habilidades a nível de membro superior. Nesse desenvolvimento dessas habilidades, é que em seguida ele vai começar a fazer um movimento de rolar. Tem muitas pessoas que falam, ah, meu bebê rolou quando era recém-nascido. Na verdade, qual é o princípio do movimento do rolar? É o bebê conseguir fixar o olhar em um objeto, acompanhá-lo, a ponto dele fazer o deslocamento do corpo dele para onde está o objeto. Isso é o rolar. Isso é o rolar. O rolar esperado, o rolar certinho.
Às vezes o bebê, quando é recém-nascido, ele pode fazer esse movimento, mas de uma forma reflexa, é como se ele não tivesse domínio do corpo. Ele está descobrindo o movimento, então ele está sacudindo os bracinhos, as perninhas, e às vezes, nesse processo de controlar o corpo, de conhecer o corpo, ele pode fazer o movimento sem ser um movimento desejado, certo? Então, como é o rolar? De forma bem didática, né? Trouxe a Maria e trouxe um brinquedinho também para poder demonstrar para vocês, certo? Então, o bebê ele tá aqui deitado, né? Vamos só colocar. Pode colocar aqui. Ele vai focar a câmera no bebê. Pronto. E a gente já vai logo alertando você, mamãe. Presta atenção, cada criança é de um jeito. Isso, exatamente, certo? Então, o bebê tá aqui deitado, barriguinha para cima. Você mostra um brinquedo para ele. Ele vai inicialmente acompanhar esse brinquedo com os olhos, em seguida ele vai tentar pegar esse brinquedo com a mão. A partir desse movimento, ele vai desenvolvendo o rolar, certo? A partir do momento que ele faz o rolar, lembra só, eu expliquei há pouco que o desenvolvimento é crânio-caudal. Então, ele já vai estar com o pescocinho duro, ele já vai estar com a estabilidade dos braços. Então, quando ele fizer o movimento do rolar, ele facilmente vai já ter condições de colocar os bracinhos e sustentar o pescoço. Então, não se preocupe que em torno de 3, 4 meses, quando seu bebê estiver fazendo o movimento do rolar, ele não vai ficar sufocado, certo? Então, quando você está fazendo... Ele mesmo sente a necessidade de buscar o ar dele. Exatamente. Né? Na hora que ele rola, ele já tem a resposta em sustentar o pescoço. Sim. Claro que você não vai deixar lá por horas, né? Vai ter que estar observando, são detalhes observados. Até porque esse bebezinho, ele não vai estar sozinho. Exatamente. Ele tem que ter alguém. Você vai dar o estímulo, ele vai acompanhar, ele vai rolar. Em alguns casos, o bebê, ele pode rolar e pode ficar com o bracinho aqui debaixo do corpo. Tem algumas mães que falam, Priscila, eu coloco a mão aqui por dentro e puxo o bracinho. Posso fazer isso? De certa forma, você vai estar facilitando esse processo para o bebê. Então, uma outra sugestão que eu te dou, ao invés de você colocar a mão e puxar, você pode pegar pelo quadril do bebê e puxar para trás. Para que ele mesmo Exatamente, faça esse porque se ele está deitado por cima do braço, na hora que você puxa pelo quadril, o braço vai para frente. Então, ele mesmo arrasta o braço, certo? Quer dizer, um movimento que não vai ser um movimento da mãe, mas um movimento da própria criança. Exatamente. Ela só vai estar estimulando. Exatamente, ela só vai ajudar ele nesse processo. Aí, para rolar é fácil. Para rolar é fácil, a criança vai rolar, vai ficar lá, vai estar fazendo o tummy time, que é super importante, para desenvolver toda a musculatura a nível das costas, ajuda a desenvolver a musculatura do abdômen, evita também regiões de assimetria craniana, ajuda o controle a nível de pescoço. Então, tem vários benefícios você brincar com o seu bebê e deixar seu bebê na posição de barriga para baixo, de forma supervisionada, claro. Aí, depois disso, chega o momento de desvirar. Eita, como é isso? Quando chega o desvirar muitas vezes é o medo, é o trauma da mãe, porque a mãe diz, rolar é fácil, agora eu quero saber como é que ele vai desvirar. Uma das estratégias que você pode usar para ajudar seu bebê a desvirar é da seguinte forma, essa particularmente eu acho a melhor. O bebê está aqui brincando e tudo de barriguinha para baixo. Você pode pegar um brinquedo e você pode começar a chamar a atenção dele aqui para a lateral. Nós adultos, a partir do momento que alguém te chama na diagonal, você imediatamente olha e você já vai rolando o corpo, né? Você já vai girando o corpo. O bebê, ele ainda não tem o processo de dissociação de movimento de ombro e quadril. Né? É só o pescoço. Então, quando você estimula pelo pescoço, ele já faz um movimento que a gente chama em bloco. Então, se ele está aqui de barriga para baixo e você começa a estimular, chamar a atenção para o lado, ele automaticamente vai olhando e o corpinho dele já vai entrando no padrão para desvirar. E você, no final, só ajuda. Só ajuda. Exatamente. Mas tem que deixar a criança ter esse processo. Se caso a criança, nessa fase dos meses dela, não tiver esse tipo de comportamento, a mãe vai poder se desesperar? Não. Assim, muitas dessas questões, elas estão diretamente relacionadas a estímulo. Então... Às vezes o bebê pode ser preguiçoso?
Pode acontecer. E aí, nesses casos, a gente primeiramente orienta, por exemplo, o bebê, ele está na idade adequada, mas ele ainda não está fazendo o movimento como deveria, porém ainda está dentro de uma margem. Então, nesses casos, a gente primeiramente orienta as mães a intensificar os estímulos. Caso contrário, buscar um profissional. Exatamente. Se você já está ali no final daquela janela, já está chegando, você está vendo que seu bebê não está evoluindo, é interessante buscar um profissional. Aí você vai conversar com o pediatra que está acompanhando o seu bebê, o que é muito importante, né? Todos os meses você vai levar seu bebê ao pediatra, então você precisa falar para ele o que é que está acontecendo e tudo. E também, com relação aos pediatras, é muito importante também que eles, ao identificarem qualquer alteração, qualquer anormalidade, ou até pode não ser anormalidade, uma dificuldade que a mãe esteja tendo, uma questão relacionada à alteração de um movimento que poderia ser melhor, sugerir para os pais, orientar, indicar um tratamento que seja mais específico. Agora, o que eu acho mais interessante, Priscila, nessa história toda, é que justamente as pessoas preferem passar e ver todas as mensagens desagradáveis, estão perdendo tempo de levar no especialista. Exatamente. Eu acho que na primeira mensagem desagradável, deu um sinal, você não tem que sair buscando mensagens diferenciadas. Vai num profissional. Se isso lhe causou dúvida, se você acha que aquilo mexeu com você, foi desagradável, minha amiga, vai lá. Porque, olha, aquela história. Você tem 20 mil seguidores. Você tem que entender que uns te admiram, outros têm curiosidade, outros querem saber como é, outros querem estar ali por estar. Quer dizer, será que todo mundo é seu amigo ali? Então as pessoas têm que parar essa mania de achar que tudo está ali. A solução dos seus problemas estão ali. Não. A solução do teu problema é você buscar o especialista, o profissional certo, as pessoas certas. De repente, uma conversa com a mãe pode trazer uma grande diferença. Então, às vezes, você deixa de ouvir até as pessoas que estão mais próximas de você para ouvir pessoas que você não sabe nem quem é. Exatamente. Então, isso é muito importante da gente relatar, tirando proveito dessa conversa aqui da gente. E aí, vamos falar da hora da criança sentar. Como é que acontece? Certo. Aí, com relação ao sentar. O sentar, ele é um marco muito importante para o desenvolvimento. A criança, o bebê, ele vai sentar em torno de 6 meses. Isso é uma dúvida de muitos pais. Por quê? A gente sabe que o sentar, ele é um dos marcos muito importantes até para fazer a introdução alimentar, certo? Por que que a criança precisa sentar? Ou por que que ela precisa ter uma estrutura mínima de sentar? Imagine só, quando você vai comer, você prefere comer quando você está com a postura reta ou quando você está encurvado? Quando você está reto. Por quê? Porque você engasga menos, não é verdade? Quando você está encurvado, fica mais difícil, é mais doloroso para você conseguir comer. Então, imagina só, para o bebê é a mesma coisa. Até 6 meses, ele está ali se alimentando de leite materno ou de fórmula. E é um alimento que é essencialmente líquido. Então, para ele conseguir deglutir, para ele conseguir se alimentar, é, entre aspas, relativamente fácil. A partir do momento que você vai começar a introdução alimentar, ele vai começar a desenvolver essa face, essa porção aqui oral, de uma forma mais específica. Então, ele precisa ter o mínimo de postura para conseguir ficar alinhado, para conseguir colocar o alimento na boca, fazer os movimentos iniciais do mastigar e para conseguir engolir. Então, todo esse processo tem a necessidade da postura do bebê. E claro que essa fase de introdução alimentar é uma fase muito complexa que muitas mães têm dúvidas, né, com relação a isso. Então, eu sempre sugiro, eu sempre oriento que converse com o pediatra, converse com a nutricionista também especializada, para que a mãe seja orientada até com relação aos primeiros alimentos, os primeiros contatos. Essa questão da postura, ela é necessária. Ah, Priscila, meu bebê, ele ainda não está conseguindo sentar direito, mas ele já tem 6 meses, ele vai fazer a introdução alimentar? Aí depende, certo? Tem alguns casos que realmente é mais interessante o bebê conseguir sentar um pouquinho mais, permanecer um pouco mais alinhado por um tempo maior para conseguir fazer esse processo de introdução. Vai depender muito com relação aos sinais que o bebê vai estar apresentando. Um dos primeiros sinais que você observa que ele tem uma estrutura básica, uma estrutura boa para conseguir manter a posição sentado, é quando ele apresenta força de abdômen. E a gente fica na dúvida, como que o bebê vai trabalhar, entre aspas, abdominal?
Quando o bebê faz a posição de canoinha, ou então quando ele busca os pés, colocar os pés à boca, ele está fazendo um trabalho de abdominal. Então, todos esses marcos ele vai apresentando ali a partir do 4º, do 5º mês, aquele movimento que ele está deitado, que ele vem trazendo o corpo para o sentar. Todos aqueles ali são marcos, são atividades que já está sinalizando que ele está trabalhando no abdômen. E o engatinhar tem a ver com já no mesmo processo do sentar? Tem. O engatinhar ele pode surgir também a partir dos 6 meses, certo? De certa forma, um depende do outro, porque o sentar, como ele vai precisar trabalhar toda essa porção aqui, essas cadeias, tanto das costas quanto a nível aqui de frente, de abdômen e tórax, ele vai estar com isso tudo desenvolvido. Então, o engatinhar, ele precisa também dessa questão, né? Um está diretamente relacionado ao outro. O engatinhar, ele não é um marco obrigatório no desenvolvimento, como, por exemplo, o sentar. O sentar, ele é obrigatório, certo? Sim. O engatinhar, ele não é. Porém, o engatinhar, ele tem vários benefícios para o bebê, porque vai ajudar ele a ter noção de locomoção, noção de espaço, desenvolvimento de dissociação de cinturas, desenvolver habilidades também com as mãos e com os braços de forma harmônica. Então, eu sempre oriento para as mães para que estimulem o engatinhar. Se o bebê vai engatinhar, aí é outra história. É uma outra história, mas eu já toquei nesse assunto para que as Isso. mães não fiquem desesperadas. Sim. Porque senão daqui a pouco, não, meu filho não engatinhou, então meu filho tem... Não, você tem que ouvir o profissional. E quando você sentir essa dificuldade, hoje os fisioterapeutas têm ajudado bastante, né? Com certeza. Nesse processo. Eu acredito que você deve já ter ajudado várias crianças, bebês, mamães. É muito importante. Você tem que também ver como foi a sua vida como bebê. Pergunta para a mãe, pergunta para saber, porque tem pessoas que não querem conhecer nem sua própria história. E uma coisa importante também, Vanusa, que a gente sempre pergunta para a mãe, são questões relacionadas à gestação. Sim. Porque imagina só, o bebê ele fica ali 40 semanas dentro da barriga da mãe. O que acontece com ele dentro da barriga da mãe pode influenciar o desenvolvimento dele fora da barriga da mãe. Se ele passou muito tempo numa mesma posição dentro da barriga, pode se manifestar de alguma forma fora da barriga, durante seu desenvolvimento. Então, às vezes, o bebê que fica, entre aspas, na posição sentado, né? Tem muitos bebês que ficam na posição sentada. Então, ali, por exemplo, ele tem menos espaço para se movimentar. E a lembrança, né? Tem também isso, Sim. né? Ele sai com os mesmos costumes da barriguinha, Às vezes fica deitado do mesmo jeito. Aí tem mãe que diz, tá igual quando eu fazia ultrassom, tá na mesma posição. Isso pode sim acontecer. E é importante que a gente levante essa questão também para observar e para dizer, olha, isso vai passar. Ou então, olha, isso daqui é ainda um resquício da gestação. É interessante a gente ajudar esse bebê, liberar alguns pontos, estimular de uma forma adequada para ele entender que fora da barriga ele tem espaço para fazer o que ele tem que fazer. Bom. Priscila, quando é que a mãe já começa a ter uma certa preocupaçãozinha relacionada ao tempo? Né? A gente sabe que há tempo para tudo, mas a gente sabe que também tem uma época que você vai ter que começar a ficar atento, né? Isso, exatamente. Então, assim, existem marcos básicos que você pode estar levando eles em consideração. Esses marcos básicos são, por exemplo, até 3 meses de vida, o seu bebê ele precisa sustentar o pescoço, sustentar a cabeça. Se seu bebê até 3 meses não sustentar, é interessante que você procure ajuda para saber o que é que está acontecendo. É muito aquela questão que eu gosto de explicar para as mães e para os pais. Significa que o meu bebê é doente? Significa que o meu bebê tem alguma doença? Não, significa que você está dando o primeiro passo, procurando ajuda para saber o que é que está acontecendo. Sim. E pode ser que precise de ajuda, pode ser porque você tem que ter uma orientação específica para aquela necessidade, pode ser que seu bebê está te sinalizando alguma coisa que precisa ser investigado. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Com relação aos 6 meses, tem a questão do sentar, que é um marco importante e necessário, também como eu já expliquei com relação à introdução alimentar. E em torno aproximadamente, a partir de 9 meses, podemos dizer assim, de 9 até 10 meses mais ou menos, o bebê ele vai estar começando a ficar em pé, certo? Então, esses marcos básicos são os marcos que eu sempre peço para as mães observarem. Mas desde os sinais mais simples, eu estou observando que o meu bebê ele faz um movimento mais de um lado do que do outro. Eu posso levar para um profissional para ver se isso está normal ou se ele está precisando de ajuda? Claro,
Eu sempre costumo dizer que a mãe é a pessoa que mais conhece o bebê. Verdade. Eu tô ali para poder ajudar, a gente está aqui para poder orientar, mas quem conhece é a mãe. Se a mãe observa algo diferente, ela pode sim buscar ajuda. Muito bom. Eu acho que fica aqui as dicas, as informações de que antes de você ouvir o que os outros têm para falar da tua vida, da vida das pessoas que estão do seu lado, procura um profissional. É tão simples. Muitas vezes, não, Vânia, não é tão simples assim. E é mais simples você ficar desgastando seus nervos, ficar triste e deixando de curtir um momento tão importante ao lado de quem você tanto ama. Eu acho que não. Eu acho que o importante é você procurar um profissional, procurar as pessoas mais próximas. Eu acho que a sua mãe pode lhe ajudar muito nesse aspecto. Então, assim, o que está precisando é as pessoas entenderem isso. Parar de dar atenção para quem não sabe nem um pouco da tua história. Né? Com certeza. Eu acho que a partir do momento que você se enxerga mais e para de deixar os outros te verem do jeito que eles querem, você já está se ajudando bastante, né? Eu costumo dizer que quando a gente não aguenta com o pote, fica mais fácil a gente não colocar ele nessa cabecinha para segurar de qualquer jeito. Verdade. Tem que ter muito cuidado. Busque um profissional. Por isso que a gente trouxe hoje a Priscila Mendes, fisioterapeuta, para dar essas dicas. E quem tiver dúvida, quem tiver com um filho em casa, está preocupada, não fique preocupada. Tire essa preocupação e vá para um especialista. Porque se tiver acontecendo algum problema e se for realmente caso de um profissional lhe ajudar, ótimo. Você precisa descobrir o mais rápido possível, né? Do que ficar só dando atenção. Quanto mais cedo você ir, mais rápido vai resolver, mais chance seu bebê tem de se desenvolver de uma forma saudável e todo mundo sai ganhando. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, pode entrar em contato diretamente pelas redes sociais, o meu Instagram está disponível, se você tiver alguma dúvida também, quiser mandar alguma pergunta, pode entrar em contato que eu vou ter o maior prazer em lhe responder. Muito bom. E você também pode apontar a câmera do seu celular aí, ó, no QR Code que está na telinha para você conferir esse bate-papo.